com a ajuda também do quê? Do fluxo da saliva, é um conjunto de questões, né? Para você ter saúde, né? Então a gente já também analisou o grau da saburra dela, deu 3, é um valor alto, você vê se ela tem uma saliva normal, né? E aí eu também no consultório analiso as glândulas salivares e tudo aqui, eu não tenho como secar para olhar, tá bom? Então, essa que é a nossa experiência. Agora, quem que vai falar? Oi, Jo! A doutora. Bom, muito obrigada por terem vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Cian, sou dermatologista. E não dá para falar de juventude sem trazer dermatologista, na verdade. O grupo, ele tem uma interação muito bacana, porque a questão não é só a juventude na beleza, mas a juventude na saúde e como a gente vai carregar todo esse bem-estar pro resto da vida, porque não adianta você estar com o rosto paralisado, com tudo bonitinho, se as suas emoções estão te comendo por dentro. Ou se você faz laser todo ano, mas você não se alimenta, você não faz atividade física, você não cuida dos seus dentes. Então tudo faz parte do conjunto. E aí a minha proposta aqui é um pouquinho diferente. A proposta é começar chocando, para depois a gente falar de prevenção e tratamento. Tá? Dá pra gente pensar juventude para sempre? Depende de qual veículo, qual ferramenta nós estamos falando. Vamos falar do espírito? O espírito é eterno, ele não envelhece. A nossa alma, a gente vai tratar a nossa psique. A psique, ela também não envelhece, mas ela dá uma sofrida. Agora, esse veículo, essa ferramenta, ela precisa estar inteira para que a gente possa trabalhar o espírito, trabalhar a alma. Então, o estar belo por dentro reflete no estar belo por fora. É claro que faz uma diferença. E aí, existem coisas que a gente tem que pensar. Então, quando a gente nasce, a gente é criança. A criança ela não tem muita escolha. A criança ela faz o que está ali, o que a família traz, quais são os hábitos da escola, da comunidade. Na adolescência, a gente começa a querer ficar um pouco distante já de pai e mãe, só que a gente quer pertencer a algum grupo. Então, se o grupo vai fumar, se o grupo vai beber, se o grupo vai usar droga, às vezes a gente deu uma estragada na ferramenta aqui para pertencer ao grupo. Agora, a partir do momento que a gente vira adulto, a gente entra no automático. A gente faz muito aquilo que a gente aprendeu. E essa é a hora da gente se questionar e tentar fazer um pouco diferente, tentar melhorar. E aí nós vamos entrar na questão da prevenção, porque tudo que a gente faz desde pequeno entra na nossa transformação, na nossa prevenção a longo prazo. E aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Vocês sabem quem é esse rapaz bonitinho aqui? Vira pra mim também, cara. Deixa eu ver. Acho que vocês vão reconhecer melhor como ele está agora. Bom, Mick Jagger? Não, Mick Jagger não. Keith Richards? É o guitarrista do Rolling Stones. As ruguinhas. Não é só louca. Essa beldade aqui. Pamela Anderson? Tinha uma época em que não tinha fotógrafo, não tinha laser, não tinha preenchimento, não tinha nada. Ela era simplesmente perfeita. Como ela está agora. Esses são dois exemplos de pessoas que fumaram muito, beberam muito, farrearam bastante, então não cuidaram da ferramenta. Agora nós vamos pegar um exemplo de uma pessoa que é maravilhosa, que está com 55 anos e que se cuida muito. As pessoas olham para ela e falam assim, gente, essa mulher não envelhece. E é um cuidado de atividade física, de alimentação, de rotina, de disciplina. Conta bancária. Mas mesmo assim, a gente consegue. Com certeza. A gente consegue ver um processo de envelhecimento. Envelheceu muito bem, mas existe uma transformação no rosto, existe uma transformação no colágeno, nos contornos especialmente. Então, vamos falar sobre prevenção. Se a gente sabe o que faz mal, a gente pode evitar. Então, bebida alcoólica, cigarro, sol em excesso e excesso de açúcar. São todos processos inflamatórios que vão inflamando o teu corpo e diminuindo a qualidade do teu metabolismo. E como que isso se reflete na pele? Vamos falar da pele. Aqui é um corte microscópico da pele. Essa espessura aqui da pele,
essas fibras rosinhas aqui são o que a gente chama de colágeno. Então hoje fala-se muito no banco de colágeno, na prevenção de colágeno. Colágeno é isso daqui, são os tijolos que constroem a nossa pele. E tem tijolo bom e tem tijolo menos bom. E tijolo ruimzinho. Quando a gente nasce com o tijolo elástico, hidratado, se refaz rápido, a qualidade do colágeno novo que vem é fantástico. Conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade de tijolos e a qualidade dos tijolos vai diminuindo. E quanto mais a gente se judia, pior vai ficando esse tijolo que vem. E aí o que acontece? A espessura da pele, ela vai afinando e vai trazendo flacidez, perda de viço, e poros dilatados, e manchas, e rugas. Então, o que vai acontecendo? A gente vai perdendo essa sustentação do rosto. Vamos pegar aqui a Jennifer Lopez, bonitona de novo. O rostinho dela, bem triangular, a gente via bem definido o queixinho, a bochecha bem durinha. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem uma queda das estruturas, a gente perde tudo que traz sustentação. Então a gente tende a ficar naturalmente com o rosto mais quadrado. Oi? Você acha? A Jennifer Lopez? Melhor do que ela era? Não, eu acho que tem artistas que ficam, apesar que nem você falou. Entendeu? Mas assim, tem gente que mostra, né, o antes e depois, hoje tá muito melhor, assim. Né? Mas acho que não é só dinheiro não, né? Várias coisas. Né? São hábitos também, né? São as escolhas que ela fez, como ela vai usar esse dinheiro. Quando eu falei de conta bancária, não foi nem de fazer procedimentos, é que ela não tem preocupação, né, gente? Não mostra tudo, né? Inclusive. Mas tem a ver também com a hidratação, né, doutora? Também. A hidratação, né? Ela tem uma rotina muito intensa de atividade física todo dia. E para aguentar isso, ela acorda cedo, ela dorme cedo, ela não bebe, ela não fuma, ela come bem, ela bebe bastante. 35 ml pelo número de quilos, né? Isso é o mínimo. É o mínimo. É tanto para saliva, como para pele, para o organismo inteiro. Se a pessoa não bebe, não vai ter um rostinho bonitinho. Ô Paulo, eu falei melhor assim, por causa do formato mesmo. As pessoas ficam, às vezes, com um formato do rosto mais bonito do que era antes, assim. Acontece muito. Não é porque tá jovem, é porque tá bonito, na verdade. Entendeu? É bonito que eu falo assim, né? No formato, né? A beleza, ela muda a cada década. Então, a gente realmente tem que saber valorizar. Então, quando chega no consultório, não dá para transformar uma pessoa de 40 anos num rostinho de 18 que vai ficar completamente artificial. Então tem que ser a beleza daquela década. O que eu quis mostrar é só que a perda do colágeno vai causando no rosto, mesmo envelhecendo bem. Sim, com certeza. Que ela envelheceu bem, acho que essa é a comparação, né? Sim, A Brigitte Bardot, ela perdeu. Eles E desabaram. aí ela manteve. Parece até que ela tá mais bonita do que jovem, porque eu acho que tem uma beleza, você falou da década. Tem a beleza dessa mulher também, de tudo que ela reconstruiu. Mais história, né? Mas que ela consegue cuidar A história. manter dentro do possível. Legal. E a Bruna Lombardi? Ai, Lombardi Essa mesmo. Gente, até mesmo a Suzana Vieira, né? Que não é uma questão só de beleza, mas de saúde, gente. Ela tá inteiraça. Já teve câncer, Mas depois tem teve. também. Mas influência. Sabe, nem parece uma menina, mas pode, né? A gente já tomou conta. Um exemplo bom, Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, ela nunca foi um expoente de beleza, ela sempre foi expoente de capacidade, de inteligência, de sagacidade. E ela faz pouquíssima coisa no rosto, ela fez cirurgia 2 vezes de blefaroplastia, né? Tirou as bolsinhas, as pálpebras. E essa mulher continua produzindo de uma forma incrível. Então, o que é juventude para cada um? Né? Então, é conhecimento, a limitação física, é você se renovar, é você ter liberdade de escolha, só que para isso você precisa ter uma ferramenta preservada. E assim, existem N ferramentas para a gente manter beleza e juventude, mas são as escolhas que a gente faz com essas ferramentas. E aceitar o processo a cada década é muito importante, porque senão é um grau de expectativa irreal. E eu brinco com os pacientes no consultório, estética é um buraco sem fundo.
nunca vai estar bom se você não estiver satisfeita consigo mesmo. Porque você vai chegar e vai falar assim, mas tem um negocinho aqui, mas tem um negocinho aqui. Então, perfeição não existe nessa terra. Então a gente realmente vai atrás do que é o nosso equilíbrio, que nos traz o bem-estar. Né? Bom, voltando. A gente gosta das fofocas dos famosos. Quando a gente consegue preservar esses tijolinhos, tudo que a gente faz fica melhor. E aí tem gente que fala assim, creme não funciona. Funciona até um certo ponto. O creme vai até uma parte mais superficial da pele. Então ele vai ajudar a hidratar, ele vai ajudar a clarear uma mancha que seja mais superficial, ele vai ajudar especialmente ruguinhas mais superficiais. Então você hidrata, você usa o creme certo. O protetor solar, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar que a radiação ultravioleta bata na superfície da pele e acabe causando uma oxidação. O que é isso? Traz uma mudança metabólica para essa pele que vai piorar a qualidade dessa pele. Então a pele, além de ficar manchadinha, fácil, ela fica com vasinhos também. Ela traz um aspecto mais poroso, mais aspecto de casca de laranja. Então os cremes eles vão funcionar? Vão, numa parte superior. Você vai fazer um procedimento estético, você vai fazer, por exemplo, uma coisa mais superficial, um peeling, um laser mais ablativo para trazer renovação. Você vai precisar de um creme para depois ajudar a recuperar essas coisas. Agora, se a gente quer uma coisa mais profunda para melhorar mais essa parte de baixo, aí talvez a gente já tenha que ir para umas armas mais injetáveis. Vamos pensar no preenchedor, vamos pensar no estimulador de colágeno, vamos pensar em fios. Tudo isso a gente já vai inserir numa camada mais profunda da pele. Porque aqui é sustentação. Aqui a gente tem aquele efeito globo, a gente tem a aparência. Então, a cada década a gente tem uma transformação hormonal, a gente tem uma mudança. E a gente tem um emagrecimento, como a doutora Cássia falou. A gente perde a gordura, a gente perde a sustentação, especialmente desse terço médio do rosto. Então é natural dar uma desabadinha. Então aos 20 anos é um cuidado. Vamos usar um creme, vamos usar um protetor solar. E não fumar, e não beber, e tentar dormir cedo, porque é a fase de ir pra festa, né? De imagina, você tem mais energia, você se recupera melhor no dia seguinte. Mas já começa a prevenção nisso. Aos 30 já começa a aparecer um pouquinho as ruguinhas, esse emagrecimento. Aos 40 as mudanças vão acontecendo. E pensar na menopausa para a mulher também, porque essa transformação hormonal traz diferença. Uma pele mais seca, uma pele menos elástica, um cabelo mais fino. Então a gente precisa sim aumentar os cuidados a cada década. Certo, meus amores? Certo. Agora eu queria que vocês fizessem alguma pergunta. Vocês têm alguma dúvida sobre procedimento, alguma coisa que eu falei? Aproveitar que eu fui rápida. Calma aí, gente, muito caralho. Por que a pele da pessoa mais escura parece ser melhor que... Porque aí entra a questão da genética. Quando você tem, cada pessoa nasce com uma lei, com um código genético. Quanto mais escura, quanto mais morena, quanto mais negra a pele, melhor é o colágeno. É um colágeno mais fino e é um tipo de fibra que ele tem elasticidade maior. Então ele vai, mas ele volta mais rápido. Ele quebra menos, ele cede menos aos traumas e às agressões do dia a dia. Então, geneticamente é melhor. Fala. Dormir sem estar assim. Amassada. Eu amo amassada, é do Faz bruto. diferença no dia a dia, de ter rugas? Porque eu percebo assim, eu olho para determinadas pessoas, aí tem uma corte aqui, assim, aquela ruga aqui. Como é que você enruga aqui, né? Vem daquele negócio de dormir assim. Existe alguma prevenção que a gente possa fazer? Isso faz sentido? Não faz a da minha cabeça? Não, é da sua cabeça. Pensa que a pele é uma folha de papel. Então o músculo mexe, ela dobra. O músculo mexe, ela dobra. Você dorme amassado uma noite, você dorme amassado 2 noites. Anos a fio, aquilo vai dobrando e você vai rompendo as fibras da pele. A gente chama de fratura dérmica. Você tem um rompimento de fibras dessa aqui no meio. A pele é um pouquinho mais profunda. Então, a gente tem linhas de expressão ao longo da vida. Então, a pele vai afinando, a gente vai dobrando e você acaba fazendo um vínculo.
Dormir também muito dobrado, mulher que tem vínculo aqui também entre as mamas, que dorme muito amassadinha assim, e é o hábito, e são horas assim. Então você acorda mais irritado, depois aquilo melhora, mas você vai formando uma fratura dérmica. Assim. Gente, isso é verdade, hein? Eu não tinha isso aqui. Na pandemia eu tive um problema no meu casamento e eu fiquei muito nervosa, né? E eu ficava com tanta raiva, vontade de matar meu marido. Você casou mesmo assim? Não, eu já era casada. E eu fiquei tanto tempo fazendo esse gesto que ficou assim, ó. Eu tava o tempo todo pensando exatamente nisso aqui. Cara, de verdade, eu fiquei com a raiva Você dele. tinha Eu não consigo imaginar ele, que eu já, quando eu me olho no espelho, eu já olho isso aqui. Você sabe que isso chama rugas de bravo, não é? Sim, mas eu fiquei com isso. A doutora tem razão. Eu não tinha, de verdade, eu não tinha. E aí, com tanto nervoso que eu passei, eu criei isso em mim. E é interessante porque dentro da medicina chinesa eles falam que eles conseguem identificar a emoção conforme a ruga. Então, por exemplo, as rugas aqui que são verticais são rugas de raiva, bem relacionadas ao fígado. Então, você ruga aqui. Rugas mais horizontais são desse músculo aqui, que já faz, que é mais vertical, relacionado à preocupação. Então, sim, está relacionado às emoções, sim. E as emoções fora de controle, as emoções não observadas, as emoções não tratadas, elas também vão te trazer algum envelhecimento e alguma sobrecarga interna. E aí você pode ter manifestações diferentes. Por exemplo, a raiva. A raiva, ela é uma emoção quente, ela aquece o teu corpo. Então, ela traz emoções, ela traz... vamos dizer, complicações disso, de mais desidratação, mais vermelhidão. Às vezes você pega aquela pessoa com aquele rosto vermelho, aquela orelha vermelha, toda vascularizada, pode ser que tenha uma questão de raiva prolongada ao longo da vida. Dizem que a boca cala, o corpo fala. O corpo mostra tudo. O corpo mostra tudo. E as dicas de alimentos pra gente suprir? Doutora Tassi vai falar melhor. Não pode falar, eu não sei se minha parte vai falar Vai de falar. alimentação. É só pro colágeno, né? A gente tem que pensar em coisas básicas. Então, primeiro, o colágeno bom é um colágeno hidratado. Então, você precisa beber bastante líquido. Café desidrata. Bebidas açucaradas desidratam. Então, excesso de cafeína e excesso de açúcar são coisas que vão fazer uma desidratação. Então, vão fazer mal para o teu colágeno. Então, quanto mais água, melhor. Suco, tente tomar mais suco natural. Suco de caixinha tem um monte de conservante. Por mais que esteja escrito que contém suco natural, às vezes não tem 15, 20% de suco natural. E aquilo já foi embalado, esterilizado, e muitas das proteínas elas são voláteis, elas oxidam, então elas perdem depois que já são... Você faz um suco de laranja, depois de alguns minutos você perdeu grande parte da vitamina C. Você perdeu grande parte do processo nutritivo de tudo aquilo. Prato colorido. Se você conseguir colocar 5 cores diferentes no prato, então você não vai colocar ketchup e mostarda para te ajudar. Então você vai colocar um verde, um tom de verde, um tom de vermelho, alaranjado, amarelo, que já tem outro tipo de vitamina. Você vai colocar uma outra cor da proteína. Você vai escolher um carboidrato de uma cor branca, amarelada, e você vai escolher alguma leguminosa, alguma vagem, feijão, alguma outra coisa. Então, o prato colorido faz muita diferença, porque a cor do alimento indica um mineral e uma vitamina que esteja predominante ali. E o café também em excesso, que a gente fala, se eu tomar só de manhã, mas se eu ficar tomando o dia inteiro, ele depleta, quando a gente fala em metabolismo, vitamina B1. Então você vai ficar com deficiência, não adianta eu suplementar, gente, olha aí eu falando, se eu estou desidratado, perdi vitamina B9 e B12. Se eu bebo mais café, perdi a B1. Aí eu vou ficar a vida toda indo atrás daquilo que eu quero comer e não tomo conta daquilo que eu estou fazendo, né? Mas assim, você falou do café, né? Não dá pra controlar a coisa por cima. Tomei um café, eu tomo água por cima. A quantidade de café, o Mesmo que eu excesso. tomar muito, assim, a dúvida é, mesmo que eu tomar muita água... Não adianta, não vai adianta. Você já depletar. tomou muita cafeína. Ele já vai depletar. Então, por isso que o cuidado que a gente põe, né?
E a água que ela falou Tá. é isso. Então, por exemplo, eu estudo metabolismo. Por quê? Porque está tudo na boca. Então, Entendi. se eu Não tem tiver nada que uma possa diluir, então. não vai. Não é a quantidade mesmo. Não vai. Desidratado tem isso. No excesso vai ter questão com ferro. Então, sempre vai ter questões nutricionais com desequilíbrio. O que seria o excesso? Os dois ali tomam muito café, já deu pra perceber. Eu queria saber quanto que é muito, quanto que é muito e quanto que é pouco. Então já tem excesso. Já tem a resposta. A gente precisa saber o que é muito e o que é pouco. Ele falou? Ele trabalha com TI e toma café o dia inteiro. Entendeu? E aí o que Ele troca a acontece? coca pelo café. Olha isso. Você fica. Aí eu não, por isso que eu pergunto, né? A gente aqui, todos nós perguntamos, todos. Você dorme bem? Você come direito? Por quê? Ó, aí eu falo, não, eu não durmo bem, aí eu vou tomar café o dia inteiro. Aí eu tomo café o dia inteiro, eu não absorvo as vitaminas. Aí vira um ciclo, aí eu não bebo água, aí eu fico desidratado. Então e aí você fala, não, mas eu como aqui o prato colorido. Mas qual é o seu estilo de vida? Só o prato colorido vai resolver? Entendeu? É o Mas equilíbrio assim, de sobre o tudo. excesso, assim, 2, no máximo 3 cafés por dia, eu acho bem ok. Mas eu tenho paciente que toma 8. Mas 3 cafés eu não me disse. Mas qual que é o tamanho do Porque café? tem gente que toma. Eu tomo balde. Não é Coca-Cola não, galera. Sim, Precisa saber qual que é o tamanho do café também. São 3 cafés assim? É baldinho, baldão. Porque o meu não é xícara, é caneca. Aí, ó, já mudou. Ele toma um São 3 de manhã. Eu tomo o dia inteiro, mas assim, nunca é de bastante. É bolinha, só Eu investigaria o que está por trás disso. Você precisa melhorar o foco, você precisa melhorar o período de energia, que tem outros nutrientes que a gente pode usar que vão melhorar o foco, vão melhorar o período de energia sem precisar do café. Porque a cafeína entra no ciclo da mitocôndria para produzir energia. Mas tem outros prazer para consciência. Olha, todo este processo, né? Às vezes até o próprio vício do movimento. Será que simboliza para vocês tomar esse café? Será que é uma pausa? Será que é um momento que você anda? Será que é um momento que você tem prazer? Então, o que simboliza? Trazer para vocês o que eu posso fazer, já que eu sei que isso está no excesso. Eu quero você traz para a consciência, você. O problema de motivo é do café, pra mim é quase tudo, né? É a pausa, é pra você pensar, é pra você pensar. Mas aí você vai fazer isso, bebe água do É um monte de você pode substituir de vez em quando por um chá, de vez em quando chá, por dar uma volta dar uma volta. Eu estou precisando do café ou do simbólico? Do café ou daquilo que o café me traz? A sensação de conforto, né? Então, por exemplo, você vai fazer, eu vou comer um docinho, né? Tô com a vontade de comer um docinho, é assim? Então, a gente tem que olhar também para essa coisa da vontade. Por quê? Muitas vezes, né? A gente sabe, né? Que o centro da fome e o da sede é o mesmo, é um do ladinho do outro. Então, muitas vezes você fala assim, eu tô com fome, eu tô com sede, eu não sei se... Bebe água e vê se aquela fome permanece. Tá com fome, toma água. A fome é vontade de comer, né? Eu falo isso mesmo. Então, assim, a gente tá brincando, o café pode, sabe, tudo é um conjunto, gente, é o equilíbrio, né? A gente está falando da questão de entrando um pouco em vícios e compulsões. Não estou falando que alguém seja psiquiátrico, não é nada disso, não, mas é a mesma busca pela beleza, é a mesma busca pela juventude, é a mesma busca pelo corpo perfeito, é a mesma busca por um dente que precisa ser perfeito e branco. Então, são as compensações que a gente vai trazendo para a vida. E a gente não vive uma vida equilibrada, ninguém vive uma vida equilibrada. Então a gente procura uma saída, a gente procura uma compensação. É possível sobreviver sem café? Eu odeio café, nunca gostei de café, não tomo café, passei por uma faculdade de medicina, de residência, plantão, tudo sem café. Então assim, é possível. É possível. Como que você sobreviver sem Coca-Cola? Eu nunca gostei, então nunca Assim, né? Tem o sabor a também. minha luta é com doce, essa é a minha compulsão. Também. Então, cada um vai para o outro lado. Eu já tenho paciente que chega no consultório, eu já tenho paciente que eu dei alta. Eu falei, eu não te atendo mais. Por quê?
Quando estava namorando e tinha o centro da saciedade, da dopamina satisfeito pelo relacionamento, ela sumia do consultório. Ela terminava o namoro, era semana sim, semana não, reclamando que não estava bom. Olha o perigo de uma pessoa. Então ela não vai café, ela não vai comida, ela vai para procedimento estético, porque aquilo libera bastante dopamina para ela. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, e o café, e não sei o quê, e não sei o que lá. Então a gente está pensando na ferramenta que a gente usa e não na causa. O porquê que eu vou para isso. Então a questão da juventude aqui é trazer esse equilíbrio para todas as áreas. Então aqui cada um vai ter um despertar diferente para uma área. Então você for café, você vai pensar nisso. Teve gente que vai pensar em atividade física, tem gente que vai pensar, ele perguntou sobre alimentação. Então cada um vai ter um start diferente. E o que eu vejo no consultório, a pele, ela mostra as coisas. O corpo mostra, mas a pele grita. E dentro da medicina ocidental, o que a gente tem? A gente tem muito sintomático, eu trato muito sintoma, mas a gente não trata a causa. Então aqui é o que a gente está tentando abordar um pouquinho diferente. Então trazer para a consciência para a gente tentar trabalhar um pouco mais a causa e de onde vem esse desequilíbrio de base. Eu estava contando para algumas pessoas antes de começar o evento que eu fui procurar um outro dermatologista para pedir ajuda porque a pessoa estava envelhecendo também, então ela quer dar uma melhorada na lataria, né? E foi interessante porque foi um atendimento de 7 minutos, não perguntou a minha idade, não perguntou nada sobre a minha saúde, se eu tomava algum remédio, que eu fazia, que eu não fazia, desenhou no meu rosto e já saiu assim, teu orçamento é esse aqui, 15 mil reais, só esperar na sala que a gente já vai fazer. Não, porque eu fui embora. Por quê? O que eu procurava ali, alguém que me acolhesse e interagisse comigo e falasse assim, eu acho que seria bacana fazer isso, vamos fazer aquilo, que é mais ou menos o que eu faço no consultório. Você é dermato? Sim. Você achou assim, vai entender. Quis fazer uma fazer legítima, né? Tipo assim. E ainda você fez uma pergunta, né? Aí eu fiz uma pergunta técnica, que eu queria passar os fios aqui para a região temporal, e aqui a gente tem um plexo nervoso e vascular muito importante, é uma área que tem pele e osso, né? Então pode ter complicação. E ele ficou bravo quando eu fiz a pergunta, porque eu estava atrapalhando o cronômetro de 7 minutos dele. 7 minutos. Então, quando a gente procura um profissional para nos ajudar, primeiro, quando a gente já sabe mais ou menos o que quer, isso já ajuda bastante. Por quê? Você imagina se eu não soubesse o que estava me incomodando, eu ia colocar o meu rosto na mão de uma pessoa que faz a mesma fórmula provavelmente para todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter essa consciência de indivíduo, de se respeitar e cadê o meu limite? Olha, doutora, por isso que eu ainda não tirei. Vai lá na doutora. Eu tenho muita sorte hoje nesse evento, gratidão. Hoje meu dia de sorte nesse evento, gratidão, viu, amigona? Essa coisa de autorresponsabilidade, né? É o que a gente chama pra si. Então, eu poderia falar assim, porque aquele cara fez isso, fez aquilo. Não, eu escolhi ir, foi por indicação, e eu escolhi ir embora. Não gostei, não é pra mim, e teve gente que deve ter achado o máximo, se atendido em 7 minutos, já saí, nossa, que rápido, vamos lá, vamos fazer desse jeito. Já saí pronta, né? Eu já saí pronta. Perder o tempo não é perder o tempo. É melhor ter tomado um café, que eu detesto, do que defender Você teria 7 minutos. 7 minutos não dá nem pra esfriar. Eu gosto de café frio. Então eu sou aquela pessoa que a gente vai tomar café, já terminou, todo mundo já acabou e você tá... Porque eu queimo a língua. Então em 7 minutos eu não conseguia nem tomar o café. É antiético citar o profissional? Só que ela não vai indicar. Mas até porque ele tá filmando. Até porque tá filmando. Não posso. Fala o nome, fala Mas outro existem nome. coisas que podem ter Fala uma Severina. causa. Eu tomo muito café porque eu tô, sei lá, tô usando pra pensar alguma coisa, mas às vezes também tem a questão do hábito, né? Sono. Então assim, às vezes eu convivi com uma pessoa que toma muito café, eu tinha esse hábito de fazer café. Então, assim, não tem um trauma relacionado com isso, pode ter o hábito. Mas você sabe o que eu acho também? Automático. Tem a questão do corporativo também. Quando a gente sai, por exemplo, tem muito autônomo aqui que também já trabalhou e teve perto corporativo e tal. Tem a questão do tipo, se eu for tomar um café e a minha pausa, ninguém vai me julgar. Tem muitas essas simbologias também, não só pra fumar. Ninguém vai julgar, né? O social. Então tem muita questão desses
esses hábitos, né, que eu acho que é legal trazer pra consciência. Porque agora você sabe que faz mal tomar 3 baldes de café só de manhã embaixo. Carrega a garrafinha. É aquela questão, é a decisão que a gente vai tomar depois, né? E lógico que é difícil. Eu tive que parar de tomar café por 1 ano por uma questão que eu tinha uma crise de ansiedade, que toda vez que eu tomava café, e era um golinho, porque eu não queria parar, mas minhas crises começavam de manhã, que era justamente depois do café. Gente, eles se retroalimentavam, eu achei que ia morrer uma hora. E aí eu parei. Aí o médico falou, tá tudo bem, mas você precisa parar, porque 2 coisas são muito fortes. Então para a cafeína para pelo menos se aguentar se você tiver um negócio. E eu tava fazendo tratamento terapêutico na época, tava tudo bem. Eu fui parando, minha terapeuta falou, quando você melhorar isso e passar, o café não é o problema. Voltei a tomar hoje em dia, não passa nada. Mas assim, foi uma decisão que eu precisei pela minha saúde. Aquela questão de diminuindo também uma decisão, né? Mas tem muito essa sua questão também, tem muito do hábito e tem muito do julgamento. E eu acho que de vício também, porque eu, no meu caso, né, eu tomava café um dia que eu não tomava café, me vinha uma dor de cabeça. Eu fico cansada. O organismo falando, cadê essa cafeína? Mas é uma droga. Estimulante e vicia, que nem Coca-Cola. Nós somos dependentes, quem gosta de café, nós somos dependentes de química. O café. Mas você não percebe. Eu fiz isso. Se você acorda e não toma café, você fica lento. Você Você percebe que você... Não começa o dia. Tem a necessidade. O não começar o dia, eu acho que é bem psicológico Eu vou também. propor Né? vício novo pra você. Vício novo. Você acha que é? Vício novo, que eu acho que vai ser legal pra todo mundo. Protetor solar a cada 3 horas. Protetor solar só dura 2 a 3 horas mesmo, então tem que reaplicar durante o dia. Às vezes não é a questão da gente negar aquilo. Não quero mais, porque isso faz mal, não pode. Às vezes é você trocar por uma outra coisa boa. Mas se a Érica estivesse aqui, que era pra estar, eu ia falar, dá o peppermint, um óleo essencial. Pega uma gotinha do peppermint de manhã, põe na palma da mão e faz assim. É estimulante. Inala. É esse estimulante, você já começa. Os óleos essenciais. Né, Rodrigo Sim. Gato? Eu tomo, eu sou. Ele toma, me